Passarinho que não deve nada essa hora tá voando! Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo de Cartola FC, rodada de número 10. É número 10, né? Isso, rodada de número 10. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, comentar aí o seu feedback e compartilhar pra galera aí, pra todos os seus amigos, beleza? Bom, na última rodada aí fizemos 53.34, a pontuação mediana, uma pontuação até que bacana. Bom, estamos sempre acima da média, tá? Não está sendo excelente? Não, como eu falei, não vou aqui ficar passando pano para mim mesmo, não. Não está sendo excelente, mas também não está sendo péssima, tá? Então a gente está mantendo aí uma certa regularidade, que é o que o Cartola prega, beleza? Estamos aí com um patrimônio de 128.35 e bora para nossa escalação. Bom, nessa rodada a gente vai voltar para o 4-3-3. O 3-4-3 ainda é uma boa opção para essa rodada, tá? É que eu vejo algumas opções interessantes aí para essa rodada que pode dar certo, tá bom? Vamos para o nosso ataque aí, o nosso ataque perigosíssimo, começando com ele, sempre ele, Hulk. O menino sempre faz seus 5 pontos aí. Ele, cara, é impressionante o Hulk no Cartola. E além de ser um bom jogador, né? Acima da média do futebol brasileiro, tá? Então, aí mesmo sendo contra um fortíssimo time do Flamengo, eu acredito que é um jogo de gols. Na verdade, não só eu. Acho que a maioria das pessoas está pensando em gols. Ah, pode ser só 1-0? Pode, mas aí pode ser muita coisa, certo? Eu imagino que é um jogo aí para um 2-2, um 3-2, uma parada assim. Com isso o Hulk tem grande chance de participar de gols, beleza? Nosso segundo atacante aqui vai ser o Arthur, porque galera, pelo que eu vi, o Claudinho não vai jogar. Sem o Claudinho, o Arthur é totalmente diferente, né? Ele teria feito aí 5.50 se não fosse a assistência que ele mandou, mas normalmente com o Claudinho a pontuação para a cartola do Arthur, até mesmo no jogo, o jogo dele diminui bastante. E sem o Claudinho é Arthur, Arthur, Arthur e mais Arthur, beleza? E o nosso terceiro atacante vai ser o Ítalo. Sim, eu vou dobrar o ataque do Bragantino. Acredito que esse é o jogo que tem o maior favorito na rodada. Isso normalmente dá zica, mas eu vou confiar aí nessa brincadeira toda, tá? Provavelmente vai ter muita gente colocando mais de meio time aí do Bragantino. E a gente não vai ser tão diferente assim. Bom, esses são nossos 3 atacantes. Vamos para as opções. BH, cara, eu tô meio cismado com o BH. É nessas que ele imita, mas eu tô muito cismado com ele. Gilberto Gibagol, cara, se ele começar de titular, ele é uma excelente opção, tá? Agora, se ele vier do banco, aí já não sei se vale tanto a pena. Ah, mas o Gilberto entra e faz gol. Beleza, mas quantas vezes ele vai fazer isso, entendeu? Vale o risco? Se você acha que vale o risco, beleza. Ele é uma boa opção, sim. Uma excelente, na verdade. O próprio Erlinho, uma alternativa aí para os dois do Bragantino. O Matheus Peixoto, uma aposta ousadíssima. Ousadíssima mesmo. O Pedrão da Massa também é uma aposta aí interessante. Como falei, é jogo para gols. E geralmente o Pedro sempre guarda o dele. Deixa eu ver aqui. O atacante Rossi também pode ser interessante. Beleza? Mas aí já é uma aposta. Se eu for escolher um dos dois, seria o Gilberto. O Mosquito é um cara que está sendo bastante regular mesmo. Ele tem 2 assistências, 10 finalizações e 8 faltas cometidas. Só que olha, a média do cara é interessante, mano. As pontuações dele, na verdade, são interessantes. E assim, ele não fez nenhum gol. Esse é o jogo perfeito para que ele possa fazer um golzinho, beleza? Uma alternativa aí também é o Jô. De repente até dobrar o Corinthians pode ser interessante. Ah, mas o time do Corinthians é isso, é aquilo outro. Beleza, mas a Chapecoense também não é lá essas coisas. Então o peso da camisa pode ser que entre também no gramado. O Rigoni do São Paulo também é uma aposta interessante, considerando que ele faz tudo lá. Ele bate falta, pênalti. Pênalti eu não sei, na verdade. Ele bate falta, escanteio, dá assistência, finaliza. O cara e é um bom jogador, tá? Deixa eu ver aqui. O Frederico. O Frederico é uma aposta bastante interessante e pouquíssimo visada, tá? Mas ele é uma aposta bastante interessante aí, assim como o próprio Daverson, tá? Mas entre os dois o Fred é melhor, na minha opinião, beleza?
Savarino, uma alternativa aí pro Hulk, uma alternativa mais barata. E o Yuri Alberto. O Yuri Alberto ano passado deu uma mitada contra o próprio São Paulo. Então pode ser que seja aí uma surpresa novamente, quem sabe, né? Vamos pro nosso meio de campo aqui. Nosso primeiro meia vai ser ele, o queridinho desse ano do Cartola no meio de campo, Gustavo Scarpa. O cara é impressionante. O que o cara tá fazendo nesse Cartola é impressionante. Ele não lasca nada, meu. Ah, mas ele negativou. Beleza, mas olha o resto. Cara, isso é doido. É impressionante o que esse cara tá fazendo. E o Grêmio tá caindo pelas tabelas. Então, provavelmente o Scarpa vai ser o jogador mais escalado. Bem provável. Nosso segundo meia aqui vai ser o Ederson, do Fortaleza. Também tá mantendo uma regularidade bastante interessante aqui, tá? E agora ele está se apresentando mais à frente. Então ele está participando de gols, ó. Ele tem 3 assistências já. E ele tem 31 desarmes. 31 desarmes. Beleza? A pontuação do Cartola está meio bagunçada, né? As estatísticas, na verdade, mas eu acredito que a do Ederson tá certa. E o nosso terceiro meio de campo aqui, cadê ele? Vai ser também do Corinthians, o Matheus Vital. Cara, por que eu vou pôr o Vital? Sendo honesto, enquanto corintiano, eu nem gosto do futebol do Vital. Eu acho um futebol meio estranho assim. Bom, enquanto corintiano eu não gosto, tá? Mas ele tem apresentado números pra gente, né? Ó, isso aqui é tudo sem fazer nada, tanto é que ele não tem nenhum gol e nenhuma assistência, só com finalizações, ele sempre ajeita e bate. E a Chapecoense, meu, ela dá ponto pra todo mundo. A Chapecoense é impressionante. Ela pode até segurar o resultado, mas ela distribui ponto para todo mundo. Então minha aposta aí vai ser no Vital, que joga bem lá no ataque, tá? Então no caso a gente vai estar com 4 atacantes aí nessa brincadeira. Vamos para as opções aqui. Pikachu sempre é uma excelente opção. Honestamente, se eu tivesse cartoleta eu colocaria ele. Se eu tivesse cartoleta para colocar eu colocaria ele, ou até dobraria os dois, tá? Aí o Ederson e o Pikachu. Se você tiver cartoletas é uma boa. A Arrascaeta de volta sempre é interessante, porém acho que a única pontuação do Arrascaeta, cadê? Sumiu aqui. É essa pontuação dele aqui, ó, 4.90. Lá na primeira rodada, depois ele não jogou mais, então pode ser que ele perca bastante cartoleta aí nessa brincadeira se ele não fizer uma pontuação alta. Mas é uma boa opção, tá? Vina e Lima podem ser opções bacanas. Se fosse escolher, escolheria o Lima atualmente por conta da bola parada. E também do Ceará o Fernando Sobral pensando em desarmes, tá? Mas aí seriam algumas apostinhas. Dos 3 aqui eu iria com o Sobral se fosse o caso. Esse cara Juninho Valoura, tá, sei lá, tá, tudo que acontece lá é com ele. Então é uma aposta interessante. O PP e o Raul pensando em desarmes também pode ser interessante, tá? O Bragantino também cede bastante, o PP rouba bastante bola. E o Raul, cara, ele é interessante porque ele é o Raul, mas não é um jogo para desarme esse daí pro time da casa, pro Bragantino. Porque o Cuiabá não deve atacar muito assim o time do Bragantino, então não vai ter muita bola pro Gabriel roubar. Pro Raul, desculpa. E, bom, logo abaixo dele tá aqui o Gabriel, inclusive por isso que eu troquei o nome. É uma aposta também bastante interessante, cara. Esse ano aqui ele tomou só 2 cartões amarelos. Ah, só. Bom, se tratando do Gabriel, só. E ele tem entregado pontuações aí pra gente, tá? Ele ainda não negativou, se eu não me engano. Beleza? O Patrick e o Benítez podem ser opção bastante interessante também. Além do Rodriguinho também ser uma boa opção. Bom, o Casares também é uma apostinha aí, mas aí, se eu não me engano ele tá em dúvida ainda se vai pro jogo ou não. Vamos para as laterais aqui então. Começando aqui com o Fagner, do Corinthians. O Fagner está entregando bastante ponto também. Mesmo sem saldo de gols, ele está entregando pontuações, está roubando bastante bolas e não tomou nenhum cartão ainda. Isso é interessante se tratando do Fagner. A Chapecoense entrega muita bola pela lateral, muito ponto pelos lados. Beleza? Então o Fagner é um cara bastante interessante para essa rodada. E o nosso segundo lateral vai ser uma apostinha aí que eu não tenho certeza se joga. Isso vai influenciar inclusive na escalação do time, tá? Vai ser o Paulo Victor aqui do Internacional. Ah, mas o Inter isso, o Inter aquilo. Sim, e o São Paulo isso e o São Paulo aquilo, tá? Então são 2 times que não estão vindo muito bem. E o Paulo Victor, ó, veja bem,
Ele roubou 5 bolas no único jogo, tá? E ele cometeu 2 faltas. Quer dizer, se o Inter segurar o saldo de gols aqui, ele pode entregar aí uns 8, 9 pontos pra gente, tá? Então pode ser aí que seja uma surpresa bastante interessante e pouco visada para a rodada. Vai ser a minha aposta particular para essa rodada. Vamos para as opções aqui. Bom, Natanael e Dudu, excelentes opções para a rodada, jogando em casa contra o Sport. Natanael principalmente, pois joga lá na frente, joga como atacante. Matheus Bahia, pode ser uma boa opção. Egídio, cara, Egídio é uma excelente opção para a rodada. Assim como o Fábio Santos. Por quê? Porque, bom, eu imagino que pode ter um pênalti nesse jogo, tá? Pro Corinthians. Se tiver, quem bate é o Fábio, beleza? Além da Chapecoense, como eu falei, entregar bastante bola pelos lados da defesa do seu adversário, tá bom? Deixa eu ver aqui. Nino Paraíba, o cara deu uma mitadinha nervosinha também. Interessantíssimo, assim como Samuel Xavier, lei do ex aí contra o Ceará. Cara, Guilherme Arana e Mariano, eu não sei. O Arana não tá jogando mais tão lá na frente do jeito que era quando era o Sampaoli, mas ainda é uma boa peça ofensiva, tá? O Saravia é uma aposta, mas ele não voltou da mesma forma com que ele era antes, mas é uma aposta interessante. E o Edmar pensando aí somente em saldo de gols, cara, porque sem saldo de gols ele não entrega muito ponto pra gente não. Esse o Everton não tava como provável. Eu tava até querendo ver se ele talvez não jogasse. Se ele realmente jogar, pode ser que ele entre aí no lugar do Paulo Victor, tá? Porque esse cara eu gosto dele, eu gosto do futebol desse cara aí. Ele é bastante ofensivo, beleza? Vamos pra nossa defesa aí. E o nosso primeiro zagueiro vai ser o Gil, do Corinthians. Mas é muita gente do Corinthians. Mas é muito clubismo, é muito isso, é muito aquilo. Meu, como eu falei, a Chapecoense entrega bastante bola para todos os setores, principalmente o setor defensivo do time adversário. Ela tira saldo de gols? Tira saldo de gols. Porém, ela entrega pontos, tá? E a Chapecoense toma gols de bola aérea também. E o Gil é o cabeceador. Foi isso, inclusive, que me fez escolher ele ao invés do João Victor. Porque em desarmes, acredito que o João Victor vai ser uma opção muito melhor. Agora, se você, assim como eu, achar que pode ser que o Gil acerte um golzinho aí nesse jogo, é só colocar o cara. O nosso segundo zagueiro vai ser o Natan do Bragantino. Cara, ele não entrega também muito ponto pra gente sem saldo de gols, porém é um jogo provável de saldo de gols pro Bragantino. Cuiabá não costuma oferecer tanto perigo assim pros seus adversários. Porém, é um jogo de dois times que, se eu não me engano, se enfrentaram durante a Série B já, tá? Então é isso aí. Vamos para as opções. E bom, Gustavo Gomes voltando é uma boa opção, mas tem aquele mesmo problema da Arrascaeta que ele precisa de uma pontuação um pouquinho mais elevada para não perder cartoletas. Fabrício Bruno é uma alternativa ao Natan, tá? Cara, era o jogo pro Léo Ortiz. Infelizmente a gente não tem o nosso mestre da defesa, mas era um jogo para ele, então tem que ter um defensor do Bragantino, beleza? Nino e Lucas Claro são duas excelentes opções. Nino principalmente, o cara é muito regular e mesmo tomando cartão amarelo entregou aqui 6 pontinhos pra gente, beleza? O Éder aqui pode ser uma opção também interessante, assim como o Tite do Fortaleza. Cara, pra ser sincero, se eu tivesse cartoletas suficientes, provavelmente eu ia botar o Tite no meu time, tá? Deixa eu ver aqui. O próprio João Victor, como eu falei, é uma aposta interessante. Na verdade, se você não for considerar que vai ter gol de zagueiro, é o João Victor no lugar do Gil. É que eu acredito num gol do Gil, beleza? Deixa eu ver aqui se tem mais alguém. O Oliveira pode ser uma aposta bastante interessante. E cara, o Bruno Mendes estreia nessa rodada aqui pelo time do Inter. E eu não sei, cara. Sinceramente, eu não sei. Ele é um cara que ele acaba errando bastante passe, ele faz bastante falta, então não sei, cara. Preciso ver ainda e não acredito que é um jogo favorável aí pra ele. Vamos pro nosso goleirão aqui. E o nosso goleiro vai ser o Cleiton do Bragantino. Cara, mas você tá recheando o Bragantino. Bom, eu falei que a maioria das pessoas iam fazer isso. Eu estaria com mais peças, é que o Claudinho ficou offline, certo?
Então acabou entrando aí o Vital no lugar do Claudinho. Se o Claudinho fosse jogar, estaria o Claudinho aqui. Beleza? Então o nosso goleiro vai ser o Cleiton, confiando muito em saldo de gols e em algumas defesas. Certo? E bom, vamos para as opções. Fernando Miguel, sempre uma boa opção, principalmente jogando em casa contra o Sport. O goleiro Marcos Felipe também é uma boa opção, assim como o goleiro Cássio do Corinthians. O goleiro Daniel do Internacional é uma aposta bastante interessante que não vai ser muito visada, tá? E se você não estiver pensando em saldo de gols, o goleiro Maílson do Sport também pode ser interessante, tá? O Atlético Goianiense costuma chutar muita bola no gol, beleza? E o Sport provavelmente vai vir todo defensivo contra o Goianiense fora de casa. E como última opção aqui considerável, o Matheus Teixeira, certo? Bom, vamos para o nosso treinador aqui, para quem vai comandar. Bom, vou fazer diferente agora. Eu vou passando as opções e depois eu boto o nosso técnico. Maurício Barbieri, a melhor opção de todas. Abel Ferreira é uma boa opção. Eduardo Barroca é uma boa opção. Dado Cavalcante e Juan Vovdiva, eu não sei falar o nome dessa desgraça desse cara, mas é uma boa opção também. Na verdade é uma, cara, é um top 3 pra mim aí, tá? Assim como o Silvinho também é uma boa opção, beleza? Mas para o que nossas cartoletas dá, eu vou no Humberto Louser do Sport. Pô, mas você falou que o Atlético Goianiense chuta bastante, isso, aquilo. Cara, se segurar um saldo de gols aqui, eu estourei. Entendeu? Se segurar um saldo de gols aqui, a gente dá uma brincadinha legal aí. E, cara, das opções baratas que eu tenho, que cabe no orçamento com o que sobrou, eu vejo ele como o melhor. O Jair Ventura, a Chapecoense acaba entregando bastante. Algumas pontuações aí também com seus jogadores. Ravanelli, com o Inácio e tal. O João Paulo, o próprio goleiro da Chapecoense também entrega alguns pontos. Mas entre Jair Ventura, Jorginho, Louser e Thiago Gomes, cara, eu vou no Louser, porque se der uma sorte aí é uma pontuação que eu não estava esperando, além de estar desvalorizado aqui, beleza? Bora colocar aqui nosso capitão. Cara, como eu falei, sem o Claudinho é o Arthur, bicho. Não tem como não. Eu tava em dúvida entre o Arthur, o Ítalo e o Hulk, né? Os atacantes. O capitão era o Claudinho, tá? Mas aí como ele ficou nulo aí eu acabei alterando. Aí eu pensei, poxa, e agora? Quem que eu vou colocar? Comecei no Hulk. Só que eu pensei, falei, pô, é um jogo complicado. Por mais que eu acredite que é jogo de gols, é um jogo complicado. Vai que dá uma zica. Ah, mas o Arthur também pode zicar. Pode. E assim como pode ser que o Arthur não faça nada e o Ítalo que imite. Pode. Mas, cara, eu realmente estou em dúvida ainda. Essa faixa não está definida. Mas qualquer um dos três aqui é boa opção, assim como o Scarpa. Beleza? Mas a princípio o nosso capitão aqui vai ser o Arthur do Bragantino. Fechou? Vamos confirmar aqui. E bora lá com Cleiton, Paulo Victor, Natan, Gil e Fagner, Ederson, Vital, Scarpa, Hulk, Ítalo e Arthur de capitão, comandados por Humberto Louser. Certo? Nosso time aí custando 127,89 cartoletas. Estamos esperando muito a nossa primeira mitada da temporada. Fechou? Então é isso, galera. Fiquem todos com Deus e fui!